Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos temas que estão aí no top 5 das perguntas que eu recebo, que é a questão da ceia. Como deve ser celebrada a ceia e algumas perguntas sobre a ceia. Será que crianças podem participar da ceia? Pessoas que não foram batizadas nas águas podem participar da ceia? Irmãos que nós sabemos que estão em pecado podem participar da ceia? Será que uma igreja pode impedir alguém de participar da ceia como parte de um processo disciplinar? Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar dessas questões aí com vocês, à luz da Escritura Sagrada, e já peço para você, dê o seu like, participe aí, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A ceia é, na linguagem de Jesus, uma ordenança. Isso significa que a ceia é uma ordem. A ceia não é para ser celebrada, ou nós não devemos participar da ceia quando nós queremos. Então, Jesus, ao se reunir com seus discípulos, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então, Jesus não disse: façam isso quando você quiser fazer, ou faça quando você estiver bem para fazer. Não, Jesus disse: façam isso. Então, essa ideia de Jesus ali é muito clara e parece-nos ali que Jesus está tratando da ceia como uma ordenança dada à igreja para manutenção de diversos elementos que devem estar envolvidos na ceia, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Um segundo ponto importante que eu quero tratar aqui é que a ceia é uma doutrina secundária. A doutrina da ceia não é uma doutrina daquelas doutrinas centrais do cristianismo, é uma doutrina secundária, porque a doutrina da ceia ela faz parte de uma doutrina maior, que é a doutrina da igreja. Então, a ceia está dentro de uma doutrina maior, que é a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então perceba que nós devemos sempre pensar na doutrina da ceia a partir da doutrina da igreja. A doutrina da ceia está, portanto, conectada à doutrina da igreja. Então, vejam já essas duas ideias que eu quero tratar no vídeo de hoje sobre a natureza da ceia. Primeiro, a natureza da ceia ela é mandamental, é uma ordenança, é uma ordem de Jesus. Não é um convite que ele faz, mas é uma ordem para aquele que é igreja. Segundo, a doutrina da ceia não deve ser motivo para separações, para facções, ou mesmo para que a gente perceba em alguma outra igreja uma heresia. Não. Há uma certa flexibilidade na questão do entendimento sobre a forma de se ministrar a ceia. Portanto, a forma da ministração da ceia, até porque Jesus não deu ali indícios claros de como deve ser a forma, ele falou sobre a essência da ceia. Há uma certa flexibilidade dentro do cristianismo, de forma que para nós não se trata de tratarmos uns aos outros pelas diferenças na doutrina da ceia como heresia ou ortodoxia. Dito isso, é claro que nós vamos, para responder aquelas perguntas iniciais que nós fizemos, nós vamos recorrer ao texto sagrado. Jesus não deixou necessariamente uma doutrina sobre a ceia, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele traz algumas ferramentas, algumas ideias que podem nos ajudar na questão de como celebrar a ceia, como ministrar a ceia, como participar da ceia. Então veja aí a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Lembro a vocês aqui que Coríntios, principalmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta relacionada ao culto público. A preocupação do apóstolo com a unidade da igreja e a preocupação do apóstolo com a reunião pública da igreja, como a igreja se porta, então, publicamente. Então, vejamos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23. Veja o que Paulo diz: porque eu,
recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Temos aqui a ideia de que a ceia é algo a ser feito com um objetivo, a memória de Cristo. Então perceba que é muito interessante, porque na igreja primitiva, a celebração da ceia era como que um reencontro com Cristo. Era um retorno de Cristo por meio da ceia. Agora veja comigo o verso 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então vejam que a ceia em Coríntios estava deturpada. Não havia esta essência memorial ou o entorno de Cristo, a memória de Cristo, não estava acontecendo aqui em Coríntios. Veja o verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que estava acontecendo aqui, primeiro, é a participação da ceia de forma isolada, individualizada, voltada para as suas próprias necessidades, e também embriaguez na ceia. E ele diz no verso 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então veja que participar da ceia exige uma espécie de consciência, exige uma espécie de percepção espiritual, uma memória aguçada, uma capacidade de percepção das necessidades do outro, das questões ligadas à própria igreja de Cristo, das necessidades da igreja. Então perceba que Paulo não os louva, não os reconhece e faz aqui duras críticas à igreja de Coríntios. Esta falta de unidade fazia com que a igreja se tornasse indigna do louvor de Paulo. Paulo diz claramente: não vos louvo pela forma como vocês estão celebrando, participando da ceia do Senhor. Agora veja comigo o verso 28 e 29. São dois versos-chave para nós entendermos a natureza da ceia aqui em Coríntios, aquilo que Paulo está tentando dizer aos irmãos de Coríntios. Veja comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 28, a palavra-chave aqui é examine-se, o autoexame. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que Paulo está dizendo no verso 29 precisa ter conexão aqui com o verso 24, o verso 25. O que Paulo está dizendo é aplicando os versos 24 e 25 na prática. Então, comer indignamente o corpo de Cristo significa não reconhecer as necessidades que existem no corpo de Cristo, na vida do meu irmão, do meu próximo, e não reconhecer a sua própria necessidade de perdão. Então veja que esta indignidade que Paulo fala aqui não é simplesmente o fato de alguém ser indigno, porque isso, na verdade, todos nós somos. Não há ninguém digno de participar da ceia. No entanto, a ceia é um memorial para o crente, para o salvo. Ainda que na nossa indignidade, celebramos a ceia pela graça de Deus. E no verso 28 é que Paulo orienta ao autoexame. Podemos tratar desse autoexame aqui como uma consciência. Então, o que acontecia na prática na igreja de Coríntios era individualismo, embriaguez, a chamada glutonaria, e o fato da ausência da consciência de pecado, a ausência da consciência de humildade, a ausência de arrependimento, a ausência da percepção da graça de Deus presente na ceia, naquele momento ali memorial. Vamos agora tentar responder as perguntas que nós fizemos no início do vídeo. Crianças podem tomar a ceia? Nós temos aí duas ideias, duas teses sobre isso. Uma tese diz que as crianças devem tomar a ceia porque delas é o reino de Deus. Jesus entregou o reino de Deus às crianças em Mateus
E Jesus diz também que quem não se fizer como criança não poderá entrar no reino dos céus. Então veja que eu não posso impedir uma criança de celebrar a ceia porque ela já é parte do reino de Deus. Por outro lado, há na criança a ausência desta consciência de pecado. Se para celebrar a ceia é necessário consciência, autoavaliação, autojuízo, é necessário aquilo que Paulo chama, de uma autoanálise, a criança não poderá participar porque ela simplesmente ainda não tem essa capacidade de autoexame. De qualquer forma, ao meu ver, não há nenhum problema em fazer com que as crianças participem da celebração da ceia e usar a ceia, inclusive, para pedagogicamente ensinar, educar, desde criança, aquilo que é o verdadeiro sentido da ceia. Uma segunda questão é se pessoas não batizadas podem celebrar a ceia. Bem, na história da igreja, nós temos a ideia do batismo como a porta de entrada na igreja. O testemunho público em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo nas águas, para após esse indivíduo poder entrar no corpo de Cristo. E, via de regra, a ministração da igreja no contexto primitivo era fechada aos membros da igreja local. Algumas igrejas abriam também para outras igrejas locais, mas em regra as igrejas locais celebravam a partir dos membros locais, entendendo que são esses que têm comunhão, que vivem em unidade, que estão juntos e formam ali o corpo local de Cristo. Uma pessoa que se convertia já era, no mesmo momento, batizada e já participava da celebração da ceia, já comungava da ceia. E a terceira questão, mais polêmica talvez, é se a igreja pode usar ou impedir alguém de tomar a ceia como parte de uma disciplina. Uma pessoa está em disciplina e por isso não poderá participar da ceia. Bem, esta questão, ao meu ver, é uma questão mais complexa, porque não temos nenhum indício de que a igreja usava ou impedia alguém de participar da ceia. A ceia era para aquele que é membro da igreja, que é parte do corpo de Cristo. Obviamente, o apóstolo Paulo não impede ninguém de tomar a ceia. Ele orienta a que as pessoas se examinem a si mesmas e participem e comam do pão e bebam do cálice. Portanto, não há, ao meu ver, nenhuma indicação ou possibilidade de que a igreja use ou impeça alguém de participar da ceia em função de um pecado ou de um processo de disciplina. Entendo que todas as pessoas salvas, todos aqueles que fazem parte da igreja, têm, portanto, a obrigação, trata-se de um mandamento, de uma ordenança, e todos estão debaixo da mesma ordem. Quando vos reunis, tomai, comei e lembrem-se de mim até que eu venha. Devemos então, como igreja, aproveitar a oportunidade para restaurar relacionamentos, para fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados e para dar para as pessoas a oportunidade de receberem em Cristo o perdão, a graça, a restauração que Cristo propõe ali na ceia. Bem, no vídeo de hoje falamos sobre como celebrar a ceia, a natureza da ceia e alguns elementos que o apóstolo Paulo, alguns caminhos que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 28. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, comente, compartilhe deste vídeo para que a gente possa continuar o nosso trabalho de deixar aqui reflexões, comentários, questões teológicas para abençoar muitas pessoas e servir a Igreja de Jesus. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.